Quando você faz essa restrição muito grande, essa restrição calórica e de nutrientes, né, tanto de macro ou micronutrientes, o que acontece? Ocorre uma grande perda de massa magra. O que isso significa? Você não vai perder só gordura, você vai perder músculo também. Por isso que vocês veem, né, dieta que emagrece 10 quilos em uma semana, sei lá, 15 quilos em 15 dias. Exatamente por isso. Porque você não vai perder só gordura. Você vai perder gordura, você vai perder músculo e você vai perder água. Porque na maioria das vezes nessas dietas também nem água as pessoas tomam, acabam ficando desidratadas e isso também acontece. Tá, Carol, mas beleza, eu quero perder massa magra também, né? Eu quero que muitas mulheres elas se preocupam somente com o estético, né? Com o peso na balança. Mas isso não é bom e eu vou te explicar o porquê. Quando você tem uma perda muito grande de massa magra, acontece, o nosso metabolismo de repouso tende a trabalhar de uma maneira mais lenta, né? Então, vamos lá, cheguei lá num patamar, emagreci, dali a pouco eu não emagreço mais. Por quê? Porque você teve uma perda muito grande de massa magra. E aí o metabolismo para de trabalhar de uma forma acelerada, ele começa a trabalhar de uma forma mais lenta, porque é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo, porque não é saudável você perder músculo, certo? E aí o que acontece com relação àquela pochetinha lá que nunca sai? Quando a gente passa por dietas muito restritivas, o nosso corpo, ele sofre um estresse muito grande, tá? Quando o nosso corpo passa por esse estresse muito grande, o nosso nível do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, né, popularmente que a gente chama, ele acaba ficando muito alto, porque a gente eleva, né, o nosso corpo ao limite. Então, o nosso hormônio do estresse fica lá em cima. E aí, o que acontece? Aumenta o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Por isso que muitas mulheres emagrecem, aí fica flácida porque perde muito músculo, e aí fica com aquele depósito, com aquela pochetinha que não sai por nada. Por quê? Porque quando a gente eleva o nosso corpo a níveis de estresse muito grande, acaba acumulando muito mais gordura nessa região abdominal. Por isso que muitas mulheres têm dificuldade de eliminar essa gordura. E, gente, eu vou falar, é impossível você emagrecer em uma parte só do corpo. Quando você emagrece proporcionalmente, né? Não tem como, eu quero emagrecer só a barriga e não quero emagrecer na perna. É isso que eu ouço muito das mulheres. Isso não existe. Por isso que essas dietas restritivas não funcionam. Primeiro, porque não são sustentáveis. Segundo, porque o risco de carência nutricional é muito grande. Terceiro, porque se perde muita massa magra, consequentemente o metabolismo tende a trabalhar mais lento. E quarto, justamente por isso que eu falei, aumento excessivo, né, do estresse no corpo, aumento muito grande de cortisol e aumento do acúmulo de gordura nessa região abdominal, tá? Mas o que você tem que fazer? Baixar seu percentual de gordura, tá? Quanto mais você conseguir emagrecer, quanto mais gordura você eliminar, mais proporcional você vai ficar. Aí, assim, para desenvolvimento de glúteo, tem que melhorar os exercícios na academia, mas aí você vai desenvolver um músculo e não, nessa parte. Então, aí é isso que você vai fazer. Melhorar lá a sua musculatura para que ela fique mais evidente, para que haja hipertrofia e apareça mais e, consequentemente, quando você começar a emagrecer, eliminar gordura, essa gordurinha das costas aí que te incomoda vai reduzir também. Quando a gente vai pensar em emagrecimento, a gente tem que pensar no quê? Numa mudança de hábitos. Muito mais numa mudança de hábitos do que numa dieta ali, né, XYZ. Né? Que é uma reeducação alimentar, que é comer com qualidade, com consciência, incluir atividade física, um sono de qualidade, porque também o sono é fundamental para o processo de emagrecimento. Se você não estiver dormindo bem, você não vai ter um processo de sucesso, né? Não vai dar certo. Ingestão de água. Então, assim, é um conjunto de bons hábitos, né? Não é só você chegar lá, vou fazer dieta XYZ. Não faça isso, porque isso realmente não vai funcionar. Mas aí tá, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para realmente ter um processo de sucesso? Reduzir lá as minhas medidas, reduzir minha gordura corporal, né, para poder realmente ficar satisfeita com o meu corpo, poder vestir as roupas que eu gosto. Então, o que você deve fazer? Deixar essas dietas de lado, e pensar no quê? Exatamente no que eu falei ali. Pensar muito mais em uma reeducação alimentar.
esquece restrição. Esquece privação, esquece esse negócio de eu comecei um processo de reeducação alimentar, então agora eu não posso comer doce, eu não posso comer glúten, eu não posso comer lactose, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer nada. Isso não vai funcionar, tá? Se esse é um hábito que você já tem na sua vida, você tem que começar o quê? A reduzir a quantidade de vezes que você faz isso. Porque para você ter realmente um processo de sucesso, para que ele seja duradouro, você tem que pensar muito mais em inclusão do que exclusão, né? E aprender a fazer isso de forma equilibrada. Isso vai depender muito mais de quantas vezes você faz certo e quantas vezes você faz errado, né? Se você pegar lá uma balança e você fizer muito mais vezes certos e muito menos vezes errado, o processo vai dar certo. O problema é quando você pega a exceção e faz com que ela se torne a regra, tá? O que isso significa? Quando você come lá, por exemplo, eu adoro comer doce e agora eu comecei um processo de reeducação alimentar, eu quero, baixar meu percentual de gordura, quero perder medidas e tudo mais. Então agora eu simplesmente não vou mais comer doce. Você acha mesmo que isso vai funcionar? Não vou mais comer nada, corto todo o doce da minha vida, eu não posso comer mais nem... isso aqui é um alimento proibido. Não vai funcionar. Você vai fazer isso por uma semana, 15 dias, no máximo um mês. Depois, a hora que você começar a comer de novo, você vai comer de forma desordenada, ou seja, desequilibrada. Você vai começar a comer de uma forma que você não vai conseguir se controlar, tá? Então, qual é a minha dica que eu sempre passo para as minhas pacientes? Aprendam a comer de forma consciente e equilibrada, entendeu? Não é porque você vai comer lá um docinho por dia, um brigadeiro, um bombom, um pedacinho de chocolate por dia que vai atrapalhar o seu processo. Não, o problema é quando a exceção vira regra.